Bom dia, Elisandra Rieger por aqui para mais um Tempo com Deus. Nós estamos nesse tema tão poderoso que fala sobre expectativas versus realidades. Aquilo que nós temos vivido dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro daquilo que Deus entregou para nós. Muitas vezes nós vemos que a frieza nasce principalmente das decepções. E a minha pergunta é: como restaurar o amor que parece que foi perdido? E quando eu parei e fiz essa pergunta foi porque tem um texto que está lá em Oséias. Oséias foi um profeta do Senhor. E Oséias, ele tinha algo que é muito difícil, uma história muito difícil. Oséias foi o profeta escolhido pelo Senhor para casar-se com uma prostituta, uma mulher que não seria fiel a ele. E ele, obediente, foi lá, comprou a prostituta e se casou com ela. Ele teve 3 filhos com essa mulher, porém essa mulher o traía. Essa mulher, ela tinha dentro dela algo que era não conseguir ficar casada com o seu esposo. Então essa mulher era chamada de mulher de prostituições. Quando nós vamos ler essa história lá na Bíblia, quando nós vamos ler esse livro inteiro lá na Bíblia, nós vamos aprender que Deus estava dando uma mensagem a respeito de Israel. Era Israel e Deus. Deus escolheu Israel para ser a sua mulher, a sua esposa. Porém, naquela época, Israel escolhia outros deuses. Então era como se o Senhor, ele amasse Israel e ele queria demonstrar isso através da vida do profeta Oséias. Então Oséias teve que casar com aquela mulher. Ele casou com aquela mulher, porém aquela mulher o traía. Aquela mulher escolheu outros homens ao invés do homem que a escolheu. E talvez hoje o seu casamento ele esteja marcado pelo silêncio, pela frieza. Talvez os abraços, eles não existem mais. Talvez os beijos longos e demorados, como no início do casamento, não existem mais. Quando o nosso olhar, ele perde o brilho e aquelas palavras que nós éramos acostumados a falar, palavras carinhosas de amor, de apoio, não existem mais. Nós começamos a sentir falta do amor, do companheirismo, da leveza dos primeiros dias. Como eram leves os primeiros dias. Mas nós conseguimos colecionar mágoas, decepções, coisas que nos machucaram, feridas que nem foram tratadas. E isso foi o que Oséias viveu. Deus traz na Bíblia, na palavra dele, a vida de Oséias. E isso é muito profundo, me assustou, me fez pensar. Eu pensei, gente, como esse homem sofreu, como esse homem teve a dor, porque ela não traiu ele uma vez, ela traiu ele várias vezes. Então ele sentiu a dor do abandono, ele sentiu a humilhação, porque naquela época as cidades eram pequenas, todos sabiam quem ela era. E ele viveu a ferida da rejeição. E isso poderia sim ter feito o coração de Oséias simplesmente se fechar e dizer: não, eu não mereço isso, eu não vou viver isso. Mas ele estava casado. E Deus o chamou e disse: Oséias, você tem somente uma obrigação. Vai e ama. Hoje Deus está falando para você: vai e ama. Eu não sei o que o seu esposo fez, eu não sei o que sua esposa fez, eu não sei como é que está o seu casamento hoje. Mas Deus está aqui falando: vai e ama. Oséias, ele foi escolhido e foi chamado para amar. Apesar de todas as suas dores, apesar de todas as suas feridas, Deus chamou Oséias para lutar pelo seu casamento, lutar pelo amor, mesmo quando tudo estava parecendo perdido, frio, doendo. E hoje o Senhor quer te mostrar que o verdadeiro amor, ele não é a perfeição do outro, ele não nasce na perfeição do outro, mas Deus derrama sobre nós uma graça. E essa graça serve para uma coisa só: recomeçar. O Senhor está dizendo para você hoje: vai e ama, recomeça.
Queridos, a frieza que existe dentro do nosso coração não é o fim, mas eu acredito verdadeiramente que é um convite do céu para que nós possamos juntos buscar o primeiro amor, aquele fogo que arde, aquele desejo, aquela paixão. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida, eu não sei quantos anos você está casado, mas é só o Espírito Santo que pode reacender esse amor, essa chama dentro do nosso coração. Eu vivi isso, eu tive que pedir um dia para Deus reacender dentro de mim a chama, dentro do meu casamento, dentro do meu coração. E eu tomei uma decisão, eu irei amá-lo. Eu obedeci, assim como Oséias. Naquela época eu nem sabia que existia essa história dentro da Bíblia, mas eu decidi amar. Amar nas imperfeições, amar quando ele não merecia. Mas o Senhor me honrou. E eu quero dizer algo para você, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor vai te honrar. Escolhe hoje um jeitinho simples. Quebra a frieza dentro do seu lar, quebra a frieza no coração do seu cônjuge. Faz um bilhetinho, dá um toque, um carinho. Ore. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu te convido hoje a esse desafio. Faça algo que você não faz há muito tempo. Reacenda a chama do seu casamento. Olha o que aconteceu com esse profeta. Ele foi lá, ele teve que pegar essa mulher de volta diversas vezes, porque ele decidiu amá-la. O Senhor está fazendo isso conosco. Mesmo quando nós não o amamos, Ele nos ama poderosamente e Ele nos escolheu. Ele pagou um preço pelas nossas vidas e nós precisamos dizer sim e tomar uma decisão de dizer: eu vou obedecer, porque o Senhor é aquele que pode mover dentro do coração do seu esposo. O Senhor é aquele que vai fazer infinitamente mais. Você crê? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, quero entregar, Senhor Jesus, esse sentimento de frieza, esse sentimento que muitas vezes nos ataca e nós tentamos passar por cima e dizer que não, mas lá dentro nós sabemos que estamos a quilômetros de distância do nosso cônjuge, mesmo dormindo na mesma cama. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, restaura os corações hoje, apaga toda a frieza, tira toda a frieza. Espírito Santo, reacende a chama do amor nos casamentos, Senhor, que nós possamos ver o seu agir, que nós possamos sentir o seu tocar, que nós possamos saber que Tu é aquele que está à frente de todas as coisas. Nos dá coragem, Jesus. Nos dá coragem, Senhor, assim como foi orado na oração dessa semana, Senhor, lá no domingo, quando nós oramos pedindo coragem, Deus, que Tu esteja, Paizinho, nos dando coragem de fazer aquilo que nós desistimos de fazer, aquilo que nós achamos que não vale mais a pena, mas por amor e obediência a Ti, Senhor, para honrar, Senhor, o nosso casamento, o nosso cônjuge. Nos dá coragem para fazer infinitamente mais. Que hoje, Senhor, pessoas aqui possam tomar a decisão de um carinho, de um gesto, uma palavra, uma mensagem, eu não sei, mas que Tu esteja tocando, Senhor, no coração de cada um. O Espírito Santo fala com cada um de modo especial. Nós Te pedimos, Senhor, transforma os nossos casamentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.